A importância de como a gente se vê determina aos empregos que nós nos candidatamos, a forma como nós lidamos com as crianças e a forma como nós lidamos conosco mesmas. Olha isso. Então, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita na sua capacidade, se você não acredita no que Deus colocou dentro de você, às vezes você vai viver uma vida muito aquém daquela que Deus determinou para a sua vida, e não é porque Deus não quer, e não é porque o diabo tem poder na sua vida, e não é porque o inimigo está furioso, e não é porque as pessoas impedem você de viver aquilo que Deus tem para você, é porque muitas vezes você mesma se limita, você mesma se coloca numa caixinha tão pequena, porque talvez um dia alguém te colocou nessa caixinha, ou porque talvez um dia você passou por tantos traumas, por tantos medos, por tantas dores, que você se colocou nessa caixinha para ficar escondida, para que ninguém pudesse ver você. Só que hoje o Senhor está abrindo essa caixinha e falando: você cresceu, você não cabe mais nessa caixinha. Gente, é tão forte que eu estou tendo uma visão agora, que eu sou muito das visões assim, sabe, de imaginar, e para mim faz muito sentido quando eu consigo imaginar uma coisa, que aquilo carrega uma mensagem. Imagina um berço, onde tem um bebê, ou vamos imaginar aquele mini berço, agora tem até a moda do mini berço, aqueles bercinhos bem pequenininho. À medida que esse bebê vai crescendo, ele não cabe mais naquela estrutura. E quantas de nós estamos encolhidas num berço, num mini berço, numa caixinha, porque a gente está com medo de sair dali, crescer e enfrentar a vida. Eu vi isso, eu vi como que várias mulheres encolhidas assim, sabe? Até numa caixinha de fósforo. Não sei como que você fez, igual aqueles negócios do circo, que a mulher se enfiava, aquelas mulheres elásticas, num negócio que você não sabia nem como que ela se enfiava ali. Quantas de vocês estão tão encolhidas, tão enrijecidas? Chega, inclusive, dói as costas, os músculos, você tem dores musculares, você tem artrite, você tem talvez algumas questões, fibromialgia, porque esses tipos de doença, muitas vezes são resultado de questões emocionais não trabalhadas e que são chamadas de doenças psicossomáticas, que traz no teu corpo algo que não foi tratado na parte emocional. Quantas vezes você anda curvada diante da vida? Se talvez Deus hoje pedisse para você fazer um retrato de você, como esse homem fez com essas mulheres nessa dinâmica, como você se descreveria? Uau! Como você se descreveria para aquele que te criou? Como você presta atenção no que eu estou falando. É tão estranho, porque assim, gente, você imagina essa responsabilidade? Quando sua mãe faz um bolo, ou quando você faz uma coisa para comer, obviamente que você espera receber um elogio, de que tá bom, que tá mais ou menos. Quando você come algo de alguém, ainda que não esteja muito bom, ainda que não seja muito do seu paladar, se você é uma pessoa minimamente educada, você não vai falar que aquilo estava ruim. Certo? Por quê? Porque você está diante da pessoa que fez aquilo. A gente está falando de uma coisa simples, como um bolo. E é tão difícil às vezes quando a gente lida com trabalho, que às vezes alguém faz, sei lá, você contrata um tipo de trabalho, uma decoração, um piso que você quer trocar na sua casa, uma pia que você queria que ficasse de uma determinada maneira, e de repente a pessoa não faz como você quer. Se você é minimamente educado e uma boa cristã, você não vai xingar a pessoa: eu paguei por isso, não era para ter sido desse jeito. Não, você vai falar: então, não era aqui, era ali, não era assim, era assado. Você vai com aquele jeitinho, né? Por quê? Porque é a pessoa que fez aquela obra, é a pessoa que fez aquilo. Porque a gente não quer ferir o outro. Agora você imagina, você diante do seu Criador, diante daquele que te pintou, diante daquele que te formou, diante daquele que colocou dons, talentos, habilidades, capacidades, propósitos na sua vida, e você se descrevendo diante dele, como você falaria? Será que você falaria mal de você?
pegando essa analogia que veio aqui agora, se você não falaria mal de alguém que fez um bolo, uma obra ou alguma coisa, um trabalho que você contratou, você falaria mal de você para o teu Criador? Fica uma pergunta e uma reflexão. Acho que você ia medir um pouco as palavras para falar sobre você diante de Deus. Então, se diante do teu Criador você mediria um pouco as palavras para dizer sobre você, por que você faz isso? Constantemente com você. Por que você se olha no espelho muitas vezes e se autodeprecia? Por que você pega a pior roupa do guarda-roupa? É só para ficar em casa mesmo? Talvez hoje, porque você veio num evento, você pegou a roupa de sair, né? Porque é a gente que veio de uma situação difícil. Gente, até a minha adolescência, eu nunca praticamente, eu me lembro duas vezes, para não dizer a história pela metade completa. Eu me lembro apenas de 2 vezes de eu sair para comprar roupa com a minha mãe, de tanto que marcou. Me lembro uma vez que a gente foi numa dessas lojas de departamentos que existia lá em São Paulo, bem antiga, que já nem existe mais. E naquele dia minha mãe falou para eu poderia comprar uma quantidade X de roupas, não vou me lembrar agora, mas sei lá, era uma meia dúzia de roupa por aí. E eu me lembro da minha alegria de voltar com aquela sacola, com aquelas roupas, e uau! E me lembro de uma outra vez, perto dela morrer, um pouco antes dela adoecer, eu tinha em torno de uns 13 anos de idade, era meu aniversário, e ela falou que ia me dar R$50 de presente de aniversário. Naquela época R$50 rendia. E eu falei assim, então eu vou no centro da cidade para comprar um monte de roupa. E aí, gente, eu me lembro que eu comprei aquele monte, porque eu preferia quantidade do que qualidade na época, porque eu já não tinha, né? Então eu precisava fazer valer aquele dinheiro. Então eu lembro que eu voltei com uma sacolada, enchi a cama de roupa e aquela alegria por poder ter essa oportunidade. Mas durante praticamente toda a minha vida de infância e de adolescência, eu só vivi essa experiência 2 vezes. Em todas as outras vezes eu me lembro muito de ganhar roupas. Então ganha roupa que é pequena, ganha roupa que o defunto parecia que era maior, né? E você usa. Ou às vezes parecia que era menor. E eu lembro uma vez que eu fui para a escola e o povo tirando sarro de mim, parecia, você vai pescar, Roberta? Por quê? Porque você está com calça pescador. Hoje, graças a Deus, a gente vive um mundo mais sem regras, né? Nesse estilo, vamos dizer assim. A gente pode usar, misturar, pode ousar. Então tem uma liberdade. Que bom que as mulheres podem pregar de vestido com tênis. Imagina que antigamente, para gente que já passou dos 40, né? Se é roupa social, é escarpão, é salto que pode misturar, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a maneira como você foi construída, do seu senso de valor, do seu senso de merecimento, enviou mensagens para você de que você não merece, de que você não tem valor, de que você não é capaz. E todas as vezes que eu ganhava aquelas roupas, a maioria não era o meu estilo, a maioria não era o que eu gostava, mas era o que a vida apresentava. E graças a Deus por isso, hoje com maturidade, graças a Deus por isso. Mas sabe o que isso estabeleceu sobre mim? De que eu não merecia. E claro, obviamente, porque minha mãe, gente, era mãe solteira, ela não tinha condições, o meu pai nunca foi presente na minha vida, nunca ajudou a minha mãe, e obviamente que hoje como adulta, curada, tendo tratado todas essas questões que parecem ser tão pequenas, mas que inferem tanto na nossa autoestima. O que é autoestima? É a maneira como você se vê, é exatamente isso que a gente trouxe aqui, é o conceito que você tem de você mesma, o quanto você consegue se descrever para você e para Deus, não para o outro. Não é para você falar para o outro as suas características positivas ou negativas, mas você se conhecer, você saber quem você é, você celebrar quem você é. Quão difícil é a gente celebrar quem nós somos. Primeiro porque o cristianismo ele traz uma falsa ideia de que isso é pecado.
Pecado é você se sentir superior ao outro. Pecado é você ficar se vangloriando para o outro. A própria Bíblia vai dizer que você não deve fazer elogios a si mesmo, que a tua boca não faça elogios a você, que outros te elogiem. Mas se sentir inferior às pessoas, não se valorizar, não olhar para o que Deus colocou de bom e validar isso você mesma, acreditando em você, tendo convicção de quem você é, do que você é capaz de fazer com a ajuda de Cristo, não na sua autossuficiência, não somente na tua autoconfiança única de quem você é, mas na confiança do teu Criador, do que Ele colocou e depositou em você. É nesse ponto que você precisa chegar, sabe por quê? Porque Deus conta com a tua coragem para que você possa cumprir o ID dele. Gente, vai passar pela nossa natureza, vai passar por quem nós somos, o cumprimento do nosso chamado. Se nós não aceitarmos o que Deus colocou e depositou em nós, se nós ficarmos dentro dessa caixinha, dentro desse berço, porque é muito mais confortável ser criança. É muito mais confortável ser criança. Criança não toma decisão. Que criança não escolhe nem a sua própria roupa. Algumas mães que são um pouco mais instruídas e que estudam um pouco mais sobre como criar filhos de maneira saudável, elas entendem como falar para um filho quando ele quer sair com aquele pijama. Tem uma fase que as crianças querem sair com aquelas roupas tudo não combinando, quer ir numa festa de pijama e não é festa de pijama, porque se fosse festa de pijama tá tudo certo. Mas muitas vezes a mãe não sabe como colocar, então ou a mãe impõe, manda do jeito que ela quer, ou ela vai falar assim, sai com essa roupa ridícula, vão tirar sarro de você, isso não está combinando. Então são palavras que muitas vezes você traz apenas apontando uma questão de uma vestimenta que já acaba introduzindo um valor e uma imagem invertida naquela criança sobre ela. Assim como você, gente, quem aqui não lembra algum dia que já tiraram sarro de roupa? Gente, como? Eu me lembro de muitas. Olha, gente, é que eu era uma pessoa visionária. Ninguém nunca descobriu meu talento, Ângela. Eu era uma pessoa visionária, porque era assim. Eu amava usar tudo da mesma cor. Então eu me lembro que com 15 para 16 anos de idade, eu vou fazer 43, então vocês fazem a conta aí, faz um bom tempo, né? Enfim, quase 30 anos atrás. Eu toda verde. Gente, hoje todo mundo usa tudo verde, a paleta, né? Hoje é chique as paletas, e eu era visionária, mas eu fui humilhada por causa da minha visão. E eu me lembro de uma calça verde limão com uma blusa verde, e eu saindo toda feliz, e aí a minha irmã olha para mim e ela fala assim, onde você vai com essa roupa ridícula? Eu não saio com você com essa roupa, vai trocar agora. Gente, olha, eu estava diante de uma pessoa visionária. São pequenas palavras que pensa que não, marcam a nossa autoestima, até mesmo a nossa identidade, porque dá a impressão de que você não é capaz de escolher, você não é capaz de pertencer, de estar junto, de fazer parte. Aí anos depois, eu continuava visionária ainda, gente. Anos depois eu já era casada, já tinha filhos. Eu ganhei um conjunto pink. Gente, hoje quantas pessoas usam tudo pink? E hoje não é estranho. Mas eu toda pink, era um conjunto de moletom. Eu chego no trabalho da minha tia, a minha tia abre a porta e ela me chamava de Sarinha, né? Porque o Roberta Sara, ela me chamava de Sarinha. E aí quando ela abre a porta, ela tomou um susto de me ver toda de pink, que chocante, Sarinha! Nunca mais eu usei aquela roupa. São coisas pequenas, mas que marcam de alguma forma a maneira como a gente se vê. Por que eu estou falando dessas coisas que parecem ser tão bobas? Porque, gente, se você quer se amar e se valorizar de uma maneira saudável, se você quer, poxa vida, às vezes você sonha em fazer uma faculdade, às vezes você sonha em se formar como uma psicóloga, por exemplo, ou como uma cozinheira. Às vezes você tem o desejo de começar, todo mundo fala que você cozinha bem, que você faz torta, que você faz bolinho, que você faz até pizza às vezes, que você faz alguma coisa bacana, legal, e você não acredita em você. Eu conheço uma pessoa que ela faz um bolo, gente, de leite ninho sensacional, é maravilhoso, e eu sempre falo para ela,
Bota esse bolo para vender, mulher. Vai ganhar dinheiro, vai abençoar as pessoas com essa culinária, esse dom seu. Ai, não, vender não, porque pode não ser do agrado do outro e tal. O quanto talvez você está se limitando por causa de você. Ou talvez seja alguém que esteja te limitando. Talvez seja o seu marido que não acredita em você. Eu conheço, gente, casais em que a gente vê claramente que uma das pessoas tem um determinado dom e a gente incentiva esse dom. Aconteceu isso até mesmo recentemente. E essa pessoa começou a investir nesse dom e a mulher, você não vai fazer isso. E ele frustrado, arrasado, porque a própria esposa não apoia aquilo que é um dom nato, que todo mundo reconhece. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que tem impedido você de viver os propósitos e os sonhos de Deus para a sua vida? Porque ou é você, ou é você permitindo que a opinião de alguém seja maior do que a opinião de Deus na sua vida. Será que você é como essa criança que deixa que as pessoas façam tudo por você? Gente, Deus tem falado muito ao meu coração algo. Cristo vem buscar uma noiva pronta, uma noiva adornada. É por isso que nós estamos aqui ainda na terra, nesse processo de sermos arrumadas, moldadas, purificadas, limpas. Alguém já viu criança casar, gente? A não ser que foi em festa junina, criança que dança ali, noivinha. Criança não casa. Ou seja, Cristo vem como noivo buscar uma noiva. Noiva é mulher adulta, madura. Chega da gente ficar sendo como criança, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não assumindo as rédeas da nossa vida, não assumindo as responsabilidades e culpando o outro. Porque, como eu disse, os pais escolhem pelos filhos, escolhem as roupas, escolhem a escola que vai estudar. Muitas vezes os pais escolhem até o círculo de amigos que vai ter. Se você vê que de repente o teu filho está com amizades que não são saudáveis, você vai dar um jeito de trocar de escola, de trocar de bairro, principalmente se for adolescente, se estiver indo por um mau caminho, você vai tentar fazer o que você puder para que ele possa fazer boas escolhas, mas você de alguma forma vai estar influenciando, até que ele se torne adulto e aí o que você semeou e plantou de alguma forma agora é orar para que o Espírito Santo convença o teu filho, a tua filha a tomar boas decisões. Mas percebe que é na vida adulta que a gente começa de fato a fazer as nossas escolhas? Só que essas escolhas que nós fazemos geram para nós consequências e responsabilidades. E muitas vezes você está fugindo de responsabilidades porque é mais fácil colocar essas responsabilidades sobre o outro. Criança culpa as outras pessoas. Você pode lembrar dos seus filhos ou de sobrinhos que a primeira coisa quando quebra alguma coisa, quando faz, foi ele, não foi eu. Tem até uns memes, uns videozinhos na internet que você vê a mãe falando assim, quem riscou isso aqui? Aí a menina, foi ele que riscou, com a caneta na mão ela. Foi ele que riscou, porque ela está achando que ela vai levar uma bronca. Daí o vídeo, exatamente por ser uma pegadinha, uma brincadeira, né? E passa um tempo a mãe fala, porque tem certeza foi ele mesmo que riscou? E ela, foi ele, foi o fulaninho. Tipo assim, você vai apanhar. Aí a mãe fala assim, porque quem riscou isso aqui vai ganhar um presente. Ela fala, fui eu. Porque criança é assim, criança se move pelo que ela quer ganhar, pelo que ela vai ganhar, pela parte boa da vida. Lá em 1 Coríntios 13:11, diz assim, olha, quando eu era menino, entenda por criança, falava como menino, falava como criança, pensava como menino, pensava como criança, raciocinava como menino, como criança. Quando me tornei homem, entenda por aqui mulher adulta, deixei para trás as coisas de menino, as coisas de criança. O que você precisa deixar para trás nesta noite? Ou pelo menos tomar a decisão
de que você vai trilhar um processo, porque é claro que não é automático, não é apenas você falar que tudo vai se resolver na sua vida. Mas quando você toma uma decisão, quando você tem um posicionamento diante de algo, as coisas começam a se mover na sua vida em direção àquela decisão que você tomou. Talvez você precise abandonar essa caixinha que você se escondeu em algum momento da tua história de vida. Ou talvez você precise abandonar a caixinha que as pessoas te colocaram. Escute uma coisa, não se diminua para caber na caixinha do outro. Não se diminua para agradar o outro. Não se diminua para que o outro não interprete você mal, porque muitas vezes a pessoa que te julga, que te condena, que fala mal, ou que quer que seja, na realidade ela está falando sobre ela mesma. Ou na verdade você não deu algo que ela queria, uma pessoa extremamente carente emocionalmente, ou manipuladora, ou narcisista, e você impôs um limite, e aí porque você não deu o que ela queria, então ela vai te atacar. E quantas vezes você fica se limitando porque o outro definiu como você deve se comportar, como você deve ser? Só que para a gente se tornar adulta, não é assim, sou adulta, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 40 anos. Na idade você é adulta. Diante de uma lei do governo que você vive e pelo qual você se submete a essas leis porque é necessário, você é uma adulta e você responde como uma adulta. Mas muitas vezes, no teu interior, o que está movendo as tuas reações emocionais, a sua dinâmica de relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas no geral, é a tua criança, é a tua menina. E é uma menina que foi ferida, uma menina que paralisou naquela situação. Porque você sabia que a psicanálise explica isso, que nós paralisamos na idade do trauma. Emocionalmente falando, nós paralisamos na idade do trauma. Sentimento, ele é atemporal. O que é isso? Sentimento, ele é vivo sempre. Você pode ter vivido uma experiência aos 5 anos de idade, aos 7, aos 15. E se você não trabalhou essa ferida, esse sentimento lá da sua infância e da sua adolescência, ele não é assim, ele ficou naquele tempo. Não. Ele continua esse sentimento infantil, trazendo para você essa interpretação infantil ainda hoje, com seus 40, 50 anos de idade ou mais. E o que você faz? Você começa a ler a vida, você começa a ler as pessoas, os seus relacionamentos, com este óculos da infantilidade, da imaturidade, da menina que foi ferida. Então, quando o teu inconsciente, ele percebe que está se repetindo uma situação do seu passado que não foi elaborada e trabalhada, ele volta a se comportar daquela maneira infantil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que para você ser uma mulher mais madura, ter mais autonomia, uma mulher que vai conseguir gerir mais as suas emoções. Gente, criança não controla a emoção. Criança faz birra no shopping, ela não está nem aí, ela se esperneia para querer o que ela, para ter o que ela quer. E quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você se esperneia diante de Deus? Quantas vezes você fica de bico com Deus porque Ele não deu para você o que você queria? Criança muitas vezes quer o que o amiguinho tem. Quantas vezes seu filho chegou em casa ou sua filha chegou em casa? Ou você mesma, quando era criança, desejou ter algo que alguém tinha. O mundo é feito de comparação. Ainda que nós entendamos que não devemos nos comparar com o outro, nós vivemos num mundo comparativo. E é natural que a criança passe a desejar algo que o coleguinha tem. Só que muitas vezes a gente leva isso para a vida adulta. Talvez os seus pais não puderam dar a você o que você desejou um dia, e hoje você faz a mesma birra com Deus. Aí você vê uma irmã tendo algo que você gostaria de ter, ou às vezes você vê alguém até mesmo num tempo, vivendo uma estação, em que ela está desfrutando algo que Deus já falou para você e até te mostrou como uma promessa dele para a sua vida, mas que você ainda não está vivendo.
E quando você está vendo no outro um espelho daquilo que você gostaria de viver, o que isso desperta em você? Cobiça? Inveja? Raiva? Birra com Deus? Por que para ela sim e para mim não? Por que está demorando tanto para mim? Se está demorando tanto para você, é porque você ainda não cresceu. Sabe os produtos de limpeza? Os remédios? Se você for olhar no rótulo, é escrito assim, ó: manter fora do alcance das crianças. Por quê? Porque criança não sabe se aquilo é bom ou ruim. Tem coisas, só que uma mulher adulta sabe para que serve uma cândida, um detergente, um desinfetante. Ela não vai tomar aquilo. Uma criança ou um animal, até mesmo doméstico, que também tem essa informação, não sabe, porque no raciocínio aqui, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Então tem coisas que Deus está assim, ó, fora do alcance de criança. Cresce, filha, cresce que eu te dou. Você já viu grandes quantias de dinheiro na mão de criança? Que não seja o jogo da vida? Ou banco imobiliário? Não. Que eu saiba, só pode abrir uma conta para acima de 12 ou 13 anos e ainda só um valor X, débito, para o adolescente quando precisa estudar ou se virar. E alguns bancos digitais só fazem isso, não são todos. Você só pode ter cartão de crédito e tais coisas mais quando você tiver 18 anos, uma renda para comprovar. Por quê, gente? Porque tem coisas que é específico para adulto. Você lembra lá quando você era criança e que seus pais ficavam na sala conversando e quando começava a ficar os assuntos caóticos, eles falavam: sai porque isso aqui não é assunto de criança. Você ficava tentando escutar, botava um copo assim atrás da parede, olhava por debaixo da fresta. A pastora falou de segredos, a Ângela falou de segredos. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Você quer as coisas grandes e ocultas? Você quer clamar a Deus e realmente entender o que Deus tem para a sua vida? Então, vai para o lugar onde pode se falar esses segredos. Vai para a conversa dos adultos, porque a conversa das crianças ela vai ser tirada de alguns lugares. E essa escolha é sua. É uma escolha sua de assumir a responsabilidade. Por quê? Porque o fato da gente buscar esse processo de crescer, ele é extremamente incômodo. Ele é extremamente desconfortável. Ele é extremamente doloroso. Por quê? Porque você vai ter que acessar partes da sua criança. De traumas, de dores, de momentos que você viveu, que te machucaram naquele tempo, mas que você precisa de uma vez voltar com o Senhor. Não é você ficar falando do seu problema. Isso não é voltar com propósito. Voltar para uma dor com propósito é você olhar para aquilo, perdoar, colocar na cruz de Cristo, limpar o teu coração juntamente com o Senhor sobre aquilo. E tomar a decisão e juntamente com Cristo também trilhar esse caminho do que deve ser feito. Você sai para trabalhar mesmo que você esteja sem vontade. Por quê? Porque você tem boleto para pagar, você tem filho para sustentar. Então tem coisas que a gente faz mesmo sem vontade. Você precisa trilhar essa jornada de voltar à sua criança interior, para resgatar a essência do seu ser. Porque sabe aquelas coisas que você tinha dentro de você que se perdeu? Às vezes você ria, às vezes você era espontânea, às vezes você era uma criança feliz, que desejava isso ou aquilo. E de repente essas coisas se perderam. Seja porque a vida colocou alguns obstáculos, seja porque as pessoas de alguma forma te impediram. Mas hoje quem continua se impedindo de viver isso é você. Ah, meu pai não deixou eu fazer faculdade que eu queria. Ué, hoje tem Enem, hoje tem vários projetos sociais que você de repente pode tentar. Ah, mas eu estou muito velha. Gente, eu conheço pessoas de 90 e tantos anos que estão indo aprender uma segunda, terceira língua, fazer uma primeira faculdade, segunda faculdade. A gente põe desculpa, porque é isso que criança faz, criança põe desculpa. Criança joga para o outro. E você precisa amadurecer os seus sentimentos. Então, se você percebe que você tem reações infantis, se você percebe até mesmo na sua vestimenta, você sabia que a sua vestimenta fala muito sobre você? Você pode ver, às vezes tem umas mulheres, gente, que elas se vestem como adolescente. Cropped, toda moderna,
que será que ela quer se vestir daquela maneira? Qual é a história de vida dela? O que ela foi impedida de viver? Você sabe que tem muitas, por exemplo, que teve um pai rígido, um pai religioso, que quando ela sim tinha uma idade de que ela podia usar umas roupas mais jovens, ela não podia, o pai não deixava, porque isso é roupa que não pode usar, porque isso é coisa do capeta, porque isso não sei o que. Claro, a gente tem roupa que nem é aceitável no sentido de, não só da elegância, mas no sentido da mensagem que você está enviando, do perigo que existem hoje com tantos pedófilos e tantas coisas. Então é óbvio que tem algo para se ensinar, principalmente para as nossas meninas, para as nossas filhas, de como se vestir. Mas estou dizendo do exagero, do excesso. Aquela pessoa que foi totalmente reprimida, que ela nunca podia usar nada diferente. Era aquelas rouponas. Eu, na minha adolescência, porque eu ganhava roupa, então era aqueles vestidão, aquelas rouponas assim de pessoas, né, que têm a minha idade hoje, por exemplo. Então, assim, quantas vezes eu fui impedida de poder fazer coisas? Só que o que acontece? Às vezes você leva isso para a sua vida adulta não resolvido e você fica tentando compensar. Você fica tentando viver um tempo que já passou. E o que você precisa se despedir hoje? Qual é o tempo que você precisa deixar para trás? Eu me lembro, gente, uma vez de uma moça que eu atendi. E ela tinha 40 e tantos anos. Ela trabalhava com jovens, né, uma escola de dança. Então tinha crianças, adolescentes e tudo mais. Sempre na faixa etária ali de 3 aninhos de idade até uns 17 anos mais ou menos. E ela se comportava como uma adolescente. Aí me lembro uma vez que chegou uma criança, e essa criança deveria ter uns 11 anos de idade, no máximo 12, com um celular com uma capa de unicórnio. E aí ela assim, nossa, mas que capa ridícula. A mulher, 40 e tantos anos, falando mal da capa de celular da adolescente, de pré-adolescente. Ai, que capa ridícula, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, nananã. E falou um monte para a menina ficou super triste e tal. No dia seguinte, gente, essa mulher estava com uma capa igual a da criança. Olha o absurdo. E assim, ela sempre gostava de sentar, e assim, não é porque ela tinha um chamado para adolescentes, que ela estava ali se conectando com adolescentes, falando a linguagem de adolescentes e exercendo o chamado dela, não era isso. Mas ela só conseguia ficar na roda das adolescentes, ela não conseguia ficar na roda das mães, das adultas. E ela disputava com as adolescentes, ela discutia com as adolescentes, ela humilhava, falava mal, falava do cabelo, da roupa, desprezava. E aí Deus trouxe essa bucha para mim, para trabalhar, para aconselhar, para mentorar. E aí eu me lembro de um dia de falar para ela assim, olha, Deus está falando ao meu coração, que você precisa fazer uma mudança no seu guarda-roupa. Você precisa fazer uma mudança que vai ser, nesse caso, o externo vai afetar o interno, porque normalmente é de dentro para fora que a gente começa essa mudança. Mas tem um tipo de mudança também que às vezes você precisa começar no palpável, no visível, para poder atingir aqui. É mais ou menos quando você limpa a casa, né? Que você deixa a casa brilhando, cheirosa, não dá aquela sensação de alívio dentro? É o externo que influenciou um pouco o interno, ok? Gente, eu me lembro da sessão que ela foi me contar, ela chegando diante do guarda-roupa dela, com as roupas da faculdade dela, os uniformes que ela usava, ela guardava os uniformes da escola, da faculdade, e um monte de coisa que ela tinha. Foi tão forte para ela aquilo, gente, que ela falou que ela caiu no chão e ela gritava, ela pegava aquelas roupas, ela agarrava aquelas roupas, ela não conseguia se desfazer daquelas roupas, porque era parte dela. Então, quando ela ia se desfazer daquelas roupas, é como se ela estivesse se desfazendo dessa adolescente, se desfazendo dessa jovem. E esse foi um processo lindo de libertação na vida dela. E ela doou as roupas, e ela tirou as roupas do guarda-roupa. Aí ela foi na loja para comprar roupa de adulta, e depois ela foi encontrando ali a identidade dela. Passou um tempo, ela era outra pessoa. Ela cortou o cabelo, colocou piercing, mas não no sentido agora mais de porque eu quero ser uma adolescente, mas porque era o que ela queria fazer como adulta. Mas por causa da religião, por causa da igreja, por causa de não sei o que, ela também vivia tudo contido aqui. E esse tudo contido, tudo falso, sabe? Acabava gerando uma pessoa extremamente falsa,
que não era verdadeira com ela mesma. Então, quando ela trouxe isso, ela se tornou uma pessoa muito mais autêntica, muito mais ela. Cresceu, amadureceu. Talvez você precise se desprender de roupas. Porque as nossas vestes falam muito sobre nós, a roupa comunica. Se você está pleiteando crescer na vida, crescer no trabalho, se você quer de repente ser vista pelas pessoas de uma maneira mais madura, uma mulher mais sábia, começa a partir das suas roupas. E eu não estou falando aqui para você pegar o cartão de crédito e gastar, porque eu sou uma das pessoas que quem me ouve, quem me escuta, quem lê meus livros, sabe o quanto que eu não sou uma pessoa consumista, uma pessoa que gasta. Pelo contrário, eu tive que aprender a investir em mim, porque eu tinha aquele senso de não merecimento. Por tantas coisas que eu vivi, e também por essas coisas de nunca ter oportunidade de poder comprar. Mas, às vezes você vai precisar de pouquinho em pouquinho, você ir mudando o seu exterior, para você ter a postura com a qual você quer ser vista. Crescer, amadurecer, começar a pensar: quem eu sou? Como eu me vejo? Como as pessoas me veem? Resgatar a sua menina. Eu tinha até colocado um tema, que era da menina à mulher, resgatando o seu ser. Tem um projeto que chama Cure a Menina e Desperte a Mulher. A mulher adulta, madura, que gerencia as suas emoções. O seu filho está dando birra, você não vai ser pior do que ele, gritando e entrando no jogo dele de domínio. Você vai falar com uma emoção linear. Nem que depois você vá para o banheiro e soque um travesseiro. Nem que depois você dê um grito para extravasar o seu sentimento. Sim, porque daí depois você precisa dar conta de... A mulher adulta, ela sabe como, quando, onde extravasar os seus sentimentos de maneira saudável. Sem ferir o outro, sem machucar o outro, sem jogar as suas frustrações ou a sua infantilidade no outro, ou palavras que vão desconstruir, por exemplo, a identidade e uma autoestima do seu filho ou da sua filha, porque você é uma criança ainda. Eu me lembro que eu e minha filha mais velha, como nós discutíamos antes do meu processo de cura. E o meu marido, que não entendia nada de psicologia, ele já tinha feito a leitura minha, psicológica. E ele falava assim: você parece criança. Vocês duas parecem duas crianças. Você e ela parece que tem a mesma idade. Você não se coloca no lugar de mãe. E quantas vezes é isso? Quantas vezes você discute com o seu filho, com a sua filha, querendo que ele entenda algo que ele ainda não tem capacidade psíquica? Mães, vocês adultas, têm a capacidade da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. A criança, ela não tem essa habilidade, viu? Essa habilidade pertence apenas às adultas. Criança não tem empatia. Dificilmente a criança, ela consegue se colocar no lugar do outro, porque a natureza da criança, ela é egoísta. É meu brinquedo, é meu pai, é minha mãe, é meu não sei o que, entende? Claro, a criança que é bem treinada, ela divide. Crianças que têm um coração um pouco mais bondoso, elas são mais bondosas. Mas o que eu quero dizer, a empatia não é uma habilidade social de uma criança. Então não queira que o seu filho entenda você. Mães, para de falar dos seus problemas de casamento para sua filha, adolescente jovem. Às vezes você se coloca como se fosse sua amiga, contando, falando mal do pai dela. Hello, o seu marido é pai dela. E a visão que ela tem de pai não pode ser contaminada pela sua visão de esposa. Porque a tua experiência como esposa é uma, a experiência dela como filha é outra. E mais, ela vai carregar isso para o casamento dela. Porque as tuas palavras e o que você vive, a maneira como você apresenta os modelos, é um espelho, é um exemplo. Vocês entendem o que eu estou falando? Foi essa jornada que eu trilhei, gente. Eu era uma menina que fui ferida desde a barriga da minha mãe. A minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 16 anos de idade. Ela era uma menina. E a mãe dela tinha falecido quando ela tinha 9 anos de idade. A minha mãe ficou jogada de casa em casa, orfanato, aqui e ali, até que ela começou a trabalhar num restaurante como garçonete. Com 16 anos de idade, um homem que tinha 36 anos de idade, 20 anos a mais que ela,
violentou ela sexualmente. E foi nesse contexto que ela engravidou de mim. Uma criança, uma menina, gerando uma vida. E naquele desespero, ela foi contar para ele que ela estava grávida, e ele era patrão dela, e ele disse: não, eu vou dar dinheiro para você abortar essa criança. E ela tentou o aborto, mas Deus tinha um plano maior na minha vida. Só que eu, como um bebezinho, ali naquele ventre, fui recebendo todas essas informações, todas essas mensagens. Você não é amada, você não é bem-vinda, você não é querida. Então eu nasci já com esse senso de: eu estou incomodando. O que eu estou fazendo nessa terra? Porque nós muitas vezes respondemos aos desejos dos pais, viu? A psicanálise vai dizer também que nós temos uma tendência inata a responder ao desejo do outro. Então, se o outro, vamos supor, dentro desse contexto, se o outro, meus pais, genitores, não desejaram que eu nascesse, inconscientemente eu precisei desenvolver um sentimento de: eu não posso existir, porque eu preciso te agradar. Então aquele senso de inadequação, sabe quando você nunca sente parte de nada? Na igreja eu não me sentia parte de nada, na escola eu não me sentia parte de nada. Hoje eu encontro pessoas com as quais eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental, e as pessoas falam: menina, quem te viu, quem te vê? Você era inexistente, você não abria a boca para falar nada, parecia que você nem existia, que era só uma ameba ali. Com isso, com Instagram, fazendo live, escrevendo livro. Eu falo: isso é o que Deus faz quando você permite que um propósito possa atravessar qualquer trauma. Deus que você serve, Jesus Cristo que morreu na cruz por você e por mim, é maior que qualquer dor, é maior que qualquer trauma, é maior que qualquer abandono, é maior que qualquer rejeição. Dentro daquele contexto, o aborto não tendo dado certo, a minha mãe bolou um plano. Tinha um rapaz que ela era apaixonada, que ela tinha tido um trelelê, e ela gostava muito da mãe dele. A mãe dele era uma pessoa muito boa, que já tinha ajudado minha mãe. Ela falou: vou falar que a Roberta é filha dele. Ela falou, eles tiveram, lógico, né, um rally-rola ali, para ela poder contabilizar todo o tempo ali. E ela disse que estava grávida. Ele não acreditou muito, claro, porque ela vivia sempre com uma pessoa ou com outra, enfim. E ele deu o nome a mim, porque a mãe dele, por ser essa pessoa muito boa, acredito que insistiu ali. E a minha mãe me registrou, mas não cuidou de mim. Ela deixou eu para ser cuidada por essa avó. Só quando eu tinha 11 anos de idade que eu fui descobrir essa história. Que o meu pai que constava no meu documento não era o meu pai verdadeiro. E nem a data que constava ali no meu RG era a data que eu tinha nascido. Um dia, quando eu voltava das férias da casa da minha avó, chorando muito porque esse pai de registro nunca foi presente na minha vida. E ele se casou, teve família e filhos, e eu vi, estando na casa da minha avó, era filho dela, eu vi ele tendo um gesto de carinho com uma irmã. Essa irmã que falou da roupa, que eu não vou sair com você, que essa roupa... Hoje nós nos damos muito bem, né? Graças a Deus. Mas eu fiquei enciumado, obviamente, né? Uma criança que nunca recebeu amor, afeto, carinho, atenção da figura paterna. Cheguei com muita dor no coração, chorando para minha mãe. E ela, no auge dos 28 anos dela, com nada de maturidade, por quê? Vocês lembram da história dela? Então ela não tinha desenvolvido resiliência emocional, maturidade, nada disso. E ela vomitou para mim essa história. Ai, nem chora por ele, imagina, ele nem é seu pai. Olha, seu pai é um homem que eu trabalhei, e ele era 20 anos mais velho do que eu, ele era meu chefe, e ele me pegou à força, eu engravidei de você, e ele deu dinheiro para eu abortar, eu tentei o aborto, não deu certo, e aí tá aqui, ó, você nasceu, mas você nem nasceu nessa data aqui, porque eu tive que mentir a sua data de nascimento para 2 meses para frente, para esse homem acreditar que você era filha dele. E eu, com 11 anos de idade, o que você faz com toda essa informação? Você se enfia naquela caixinha, né? Você se enfia naquela caixinha. Então eu me enfiei numa caixinha de fósforo, porque eu me senti tão pequena. Afinal ninguém me desejou, ninguém me quis, terrenamente falando. Mas o meu Criador me desejou, o meu Criador me quis. E importa
o que Ele fala sobre mim. Eu não sei se você tem uma história um pouco parecida com a minha, ou se você se sente dentro de uma caixinha presa, numa bolha. Você tem medo de sair desse lugar e enfrentar o mundo. Mas um dia eu precisei sair. Um dia eu precisei sair. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Durante toda a minha infância vivi abuso sexual, desde os meus 5 anos de idade até quase eu casar. Não consigo contar toda a minha história aqui por causa do horário. Lá no YouTube, só vocês entrarem, os primeiros vídeos no meu canal no YouTube é um bloco de 5 vídeos contando meu testemunho, para vocês terem uma ideia de é muita coisa, é muito conteúdo. E daqui 15 dias vocês podem entrar no site que o Saradas para Sarar vai estar disponível e conta toda a história em detalhes. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, não importa como começou. O que importa é como vai terminar. O que importa é para onde eu estou indo agora. Para onde eu estou me direcionando com aquilo que Deus colocou em mim. Só que eu precisei voltar. Eu precisei resgatar essa menina. Eu precisei resgatar esse bebê. Eu precisei curar a dor dessa criança para que eu pudesse hoje estar no caminho de ser uma mulher mais madura. Ainda não sou 100% madura. Porque o processo de maturidade, aí sim, né? É até que Jesus venha. Porque lá em Hebreus vai dizer assim, olha, eu vou encerrar com esse versículo. Hebreus 5, de 12 a 14. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, olha esta palavra que diz aqui, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma criança não sabe discernir o bem do mal. Eu fui abusada sexualmente desde pequenininha, porque eu não sabia discernir o que era aquilo. Hoje ainda tem um conhecimento um pouco maior. Instruções, musiquinhas, a gente pode sentar com algumas crianças e instruir um pouco e explicar um pouco. Nunca foi falado para mim sobre isso. Eu não soube discernir se aquilo era carinho ou se aquilo era uma agressão. Por isso que eu carreguei por muitos anos antes de ser curada a culpa. Porque é como que se eu tivesse despertado aquilo no outro. Se eu tivesse provocado aquilo no outro. Por quê? A criança não sabe discernir o bem do mal. E Deus está querendo que pelo exercício constante da leitura da palavra, de um processo de crescimento e de amadurecimento, a gente chegue ao ponto de saber discernir o bem do mal. Eu não vou falar mal da minha irmã, porque isso não me convém. Numa passagem bíblica vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Falei mesmo, pronto, hashtag falei. Perdeu a bênção. Quantas bênçãos você está impedindo de receber nas tuas mãos por causa da tua atitude infantil e imadura? E Deus está falando, lembra, fora do alcance de criança, estou esperando você crescer. Aqui tem o nome de plena. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Uau! Você está entendendo? A plenitude de Deus, aquilo que você imagina, que você vê, aquilo que você sonha, aquilo que você entende como promessa de Deus para a sua vida, está esperando você crescer para você alcançar. E como você alcança? Pelo exercício constante do quê? Da prática da fé, das disciplinas espirituais. Foi isso, gente, que eu precisei fazer com os meus 31 anos de idade. Depois de 27 anos de crente, de vida cristã, de vida na igreja. Eu fui começar a ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido. Aquela que era a religiosa, que amava abrir nos capítulos e nos livros mais difíceis. Gente, como eu amava o meu orgulho farisaico quando as pessoas falam, abrem Obadias. Hoje não tem graça, né? Porque aparece na tela, mas às vezes você fica lá perdida no celular e está tudo bem. O teu nível de espiritualidade com Deus não define se você sabe que da ordem de qual é o livro Obadias ou não. Mas a espiritualidade religiosa farisaica trazia isso. Quanto mais sua Bíblia é pintada, mais você é santa. Quanto mais você abre rapidamente num livro difícil, nossa, como ela conhece a Bíblia.
conhece, mas não pratica, Jesus vai falar sobre isso também. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, quando vem uma tempestade, o que a criança faz? Corre para o quarto da mãe, não é assim? Se enfia debaixo das cobertas da mãe. Ai, estou com medo, está dando trovão, tem um bicho papão, sei lá o quê. Criança corre para a mãe quando tem medo. Nós temos um pai que nós podemos correr quando temos medo. Mas aí quando nós corremos para ele, ele vai nos acolher, ele vai nos pegar no colo, mas ele vai olhar para nós e vai falar o que ele falou para Josué: seja forte e corajosa, não fui eu que te ordenei? Eu estarei com você, eu estou contigo. Quando você não toma esse passo de coragem, sabe que mensagem que você está enviando para Deus? Eu não confio em você, eu não acredito que você vai estar comigo. Porque é o que a palavra diz: eu estarei com você, eu não vou te deixar. Ele não deixou Moisés, ele não deixou Josué, ele não deixou Gideão, ele não deixou nenhum dos homens da Bíblia. E não é na sua vez que ele vai te deixar. Amém? Nós declaramos a filiação de Cristo, porque um dia você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Você passou a fazer parte da família do Pai. Você é uma filha amada. Teu Criador sonhou com você. Ainda que a tua mãe fale que você foi um escorregão ou o anticoncepcional que não funcionou, o teu Criador sonhou com você nesse tempo geracional. Gente, eu tenho uma notícia que vocês já sabem, não é novidade, só vai piorar. Os transtornos psíquicos só vai piorar lá fora. E a igreja precisa estar preparada com munição, com ferramenta curada, sarada, para abraçar o mundo, para abraçar pessoas que estão despedaçadas. Então vamos sair desse lugar de eu que estou quebrada, eu que estou despedaçada. Deus está aqui na igreja, Ele está levantando a igreja, Ele está sarando a igreja, Ele está preparando a igreja para os dias finais. Fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser uma noiva, não uma criança, não uma criança limitada. Eu só quero ser como criança, quando a palavra descreve que para herdar o reino dos céus temos que ser como criança pura, que depende do Pai, é nesse aspecto, mas não no aspecto da meninice. Gente, você viu no vídeo, a pessoa perdendo tempo, o final do vídeo termina: eu vi o quanto que eu perdi de tempo vendo as minhas falhas, meus defeitos, e eu podia estar desfrutando. E ela abraçada com o marido. Aí o teu marido te elogia assim: eu sou gorda, eu tenho celulite. O cara nem sabe de celulite, você ensina ele, você mostra o que é. Para de se menosprezar, para de se diminuir, faz um favor para você mesma. Porque sabe o que acontece? Quando você não dá para você, você vai esperar que o outro dê, e aí tá tudo errado. Porque o outro não tem nem para ele, quanto mais para dar para você. E o mundo tá desse jeito, dependência emocional. Eu fiquei ferida porque a pastora não olhou para mim, porque não me deu atenção. Neném, mamadeira, mamãe não deu mamadeira. É hora de você levantar e botar a barriga no fogão e preparar comida.